Fala pessoal, aqui é o Arthur, VP de Marketing e Growth da CRM Bônus. Estamos aqui no VTEX Day, fazendo um podcast especial, gravado aqui, diretamente do evento. E estou muito feliz aqui em receber o Guilherme, da Bilheteria Digital, também conhecida como BD, Iago, nosso Head Comercial de Digital, para a gente falar um pouquinho sobre a nova experiência do varejo nessa indústria de entretenimento, como é que a gente usa ferramentas para alavancar a experiência e vendas. Então, queria começar pedindo para o Guilherme contar um pouquinho para a gente da história da BD, de onde começou, o que vocês fazem. Boa, obrigado. Estava aqui passando na frente do stand, o pessoal me chamou para parar aqui, né, de surpresa. Brincadeira, foi planejado. Bom, a BD é uma tiqueteira, né, como diz o nome de mercado. Nós temos como produto principal a venda de ingressos para eventos. Mas eu costumo dizer que é muito mais do que só isso, né? Talvez esse seja o contato que o público, que o consumidor está mais acostumado no mundo do entretenimento, que é o processo de venda de ingresso, de entrar lá no site, comprar, escolher seu evento, tudo. Mas eu digo que é muito mais do que isso, porque a gente, na verdade, é um braço direito dos produtores de evento, né? E aí a gente bota no grupo de produtores casas fixas, estádios, times de futebol, empresários, artistas, né, que estão envolvidos no entretenimento. Então, a gente trabalha muito com um propósito forte de ser o braço direito desse público B2B, que tem um grande desafio de, às vezes, em uma noite, em algumas horas, depositar todo o seu investimento de vida ali num único dia e onde tudo tem que dar certo, onde milhares de pessoas acessam, onde você tem que conciliar horário de artista, palco, iluminação, som. Então, a BD existe há 16 anos para tirar um pouco da dor de cabeça, né, desse público B2B, ao mesmo tempo em que a gente leva essas experiências, emoções inesquecíveis, como a gente gosta de falar, para os compradores de ingresso, né? São, como eu falei, 16 anos de história, então não somos nenhum garotinho, um mercado que já é novo, né, de 20 anos para cá no Brasil. Então temos muita história para contar aí, realmente. Legal, cara. O Gui, quando eu penso numa tiqueteira, igual você colocou, eu penso no, assim, pragmático. Vou lá, vou comprar o ingresso pro show que eu tô querendo ir, pro evento que eu tô querendo ir e finalizar minha missão ali. Isso está mudando? Existe uma mudança em relação a estou esperando uma experiência na hora de comprar o ingresso? Como que a BD está olhando isso hoje? Porque a gente percebe que o cenário está mudando, né? Sim, muito e muito rápido, né? Como todos os mercados por aí. Quando a gente começou nesse segmento, existia uma mentalidade muito forte das tiqueteiras, talvez até empurrada um pouquinho pelos produtores de evento, de que a gente deveria ser o mais transparente possível, né? Então, assim, se eu passasse pelo processo do consumidor que está em casa, comprar um ingresso, escolher o evento, tudo, ir até o evento, se divertir e tal, sem perceber a existência da tiqueteira, isso era um trabalho bem feito, né? E aí, ao longo do tempo, é lógico que isso foi mudando, né? Eu, pessoalmente, tenho 13 anos de história nesse mercado. Então, ao longo do tempo, isso foi mudando bastante. A gente começou a perceber que o papel da etiqueteira, né, na vida do produtor e do consumidor, ele é muito maior do que só ser algo transparente. Então, a gente tem uma missão aqui muito forte, como eu falei, de ser o braço direito do produtor do evento. Isso passa por ajudar ele nas suas vendas, por ajudar ele no seu controle de dados, dashboard, relatórios, operação, logística de acesso, uma série de coisas que estão em volta de um único processo, que é o processo de venda de ingresso. E para o lado do consumidor, é lógico que você tem ali uma série de experiências que você vai somando aos poucos e vai firmando cada vez mais a sua marca na cabeça do público também. Isso passa ali por a gente ajudar ele a escolher o evento, mostrar para ele quais são as boas do final de semana, tá mais próximo dele, entender quem é esse cara, qual é o perfil que ele gosta de evento, com quem que ele vai, o que ele frequenta. E isso cria uma ponte onde a gente não só consegue estar mais próximo do consumidor e mostrar para ele, né, e trazer os eventos que a gente tem disponíveis, como ao mesmo tempo eu beneficio o produtor porque eu aumento suas vendas e consigo fazer essa conexão com maior exatidão, né? Justíssimo. Desculpa, Arthur, tô tomando conta aqui. Vai lá, Imagina, manda ver, cara. Não, eu ia perguntar, o Gui colocou mais um ponto aqui que pra mim é super curioso, porque é esse ponto de dados, né? Hoje, por muito usuário ali, pelo usuário na hora da compra, ele ter que colocar o dado dele e etc., eu acho que a bilheteria digital vira também um hub de dados que pode ajudar os produtores na hora da construção também. Existe essa preocupação hoje na bilheteria digital, Gui?
Claro, com certeza, sob muitas óticas, né? Começando aqui de cara, quando a gente fala em dados, sob uma ótica de segurança, né? Pro consumidor e pro produtor. Então, a gente faz muito investimento em cybersecurity, na proteção desses dados, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Independente da legislação, é lógico que a gente segue na risca ali a legislação, mas a gente tem esse carinho muito antes de se falar em LGPD para preservar realmente o dado e as informações desses consumidores. Né? Mas quando a gente olha aqui para o produtor, como ele usa os nossos canais para fazer esse atendimento, é importante que a gente tenha esse cuidado de trazer para ele essa informação e transformar os dados em insights também. Né? Então, pensando sob a ótica de como transformar isso num business ainda mais poderoso, ainda mais bem sucedido para todos dessa ponta, é muito de a gente aproveitar ao máximo esse dado, trazendo para o produtor a informação tanto dentro daquele evento que está ocorrendo, né? Quem são os compradores, quem é que não comprou, não conseguiu comprar por algum motivo, quem é que acessou a página e desistiu, como também para futuros eventos. Então é trazer para eles dados, olha, nesse último evento que você fez, você teve esse perfil de público, essa faixa etária, dessas regiões, e trazer isso para que ele consiga direcionar melhor a sua próxima divulgação, atendendo de fato quem é o público que está frequentando, né? E saindo bastante do achismo, né? Assim, o nosso mercado ele tem muito ainda da informalidade no sentido de muitos produtores não são empresas estruturadas, né? Eles são, às vezes, pequenos grupos ou são, às vezes, pessoas físicas, né? São milhares de produtores que a gente atende. Então, a gente tem que trazer também essa pontinha de qualidade, de estrutura de uma empresa grande que consegue pegar esses dados e transformar em alguma coisa que faça sentido para ele, tomada de decisão, né? Boa, excelente. Acho que esse tema de dados, né, ele é uma das coisas que acontece no mercado de eventos e que também acontece muito no varejo. Que outras coisas você acha que o mercado de entretenimento de eventos tem se inspirado ou aprendido com o varejo? Muita coisa. A primeira coisa que passa na cabeça, né, quando a gente fala do serviço de venda de ingresso, as pessoas ligam muito ao evento em si e à experiência do evento em si, o que faz todo sentido. Mas o nosso processo de venda, né, ele tem muito dessa relação que o varejo tem de você atender grandes públicos, de você saber para quem você está direcionando a sua divulgação, de você criar esse sentimento de atração para o consumidor ir lá te procurar. Então, é lógico que a entrega final ela é um evento lá que ele vai frequentar. Mas a entrega da BD, ela começa nesse serviço de intermediação da venda. Então, nisso, é uma venda como outra qualquer, né? Para um público B2C como outra qualquer. Então, o meu time comercial, ele é um time comercial voltado para o B2B. Então, é uma relação completamente diferente de um varejo comum. Mas a minha operação de venda e de intermediação para o consumidor que vai ao evento, ela é muito próxima de uma operação de varejo. Então, tem muita similaridade ali de como a gente precisa realmente saber direcionar para esse público, como a gente precisa saber tratar essas pessoas. E é lógico, tem uma pegada a mais de ser o entretenimento, de mexer com as emoções, as experiências das pessoas. Isso é muito positivo, né? Acaba dando um extra muito forte. Mas na relação comercial tem muita proximidade, muita coisa semelhante. Animal. E falando um pouquinho de tecnologia, né? Como é que vocês estão usando tecnologia para incrementar aí as vendas dos parceiros produtores de vocês? Como é que vocês estão usando ferramentas como as da CRM Bônus para alavancar as vendas da BD? Boa, a gente tem muita coisa feita in-house, né? Nosso software é dividido em vários features e produtos diferentes, muita coisa é feita in-house. Então, temos uma tecnologia super robusta. Você imagina, 16 anos de história, com um sistema proprietário que veio se desenvolvendo e evoluindo ao longo do tempo. Uma das grandes vantagens é que a BD é uma empresa que atua realmente da Poca ao Chuí. A gente está em todos os estados do Brasil e não só com venda online, porque venda online você vende até na lua, né? Assim, o cara da casa dele vai comprar no online, mas com venda com escritório físico, com presença física em todos os estados do Brasil, né? Atuando também na entrada dos eventos. Então, a gente teve essa vantagem de ouvir feedbacks e sugestões de produtores do Brasil inteiro, de diversos tipos de eventos diferentes, numa construção que já dura 16 anos desse sistema em constante evolução. Então, assim, a tecnologia é a base para tudo, né? Essa é a verdade. Então, por ser um sistema interno, a gente tem muitos benefícios voltados para a operação, para a eficiência, né? Para dados, para segurança, para marketing, para melhorar as vendas, né? E para
trazer também esse benefício para o produtor que contrata a gente. Então, é realmente a base de tudo a tecnologia, né? É difícil, a gente senta para discutir os projetos que a gente vai ter em andamento, é assim, a cada 20 projetos, 18 a gente precisa do time de tech envolvido, né? É realmente muito forte. Mas a gente também tem a noção de que o que a gente é bom, a gente faz em casa, o que a gente não é bom, a gente terceiriza. Então, nós aprendemos ao longo do tempo que teve muita coisa, assim, muita feature que a gente tentou internalizar por ter essa tecnologia muito, muito boa, né? Muito evoluída e reconhecida no mercado com o que a gente faz bem. A gente tentou, ao longo do trajeto, internalizar algumas coisas e percebeu que não era o melhor caminho depois de tentativa e erro. Então, quando a gente encontrou o CRM Bônus, por exemplo, e quando a gente começou a conversar com vocês, a gente viu ali uma ótima possibilidade de a gente trabalhar nessa comunicação com o consumidor final de uma maneira parecida com o varejo, né? No sentido de eu conseguir atacar várias pessoas ao mesmo tempo, direcionando com maior clareza e maior eficácia qual é o público que eu quero conversar e o que conversar com ele exatamente. Então, uma das coisas que é o mais legal que a gente tem de construção com o CRM Bônus é a recuperação de carrinho, assim, né? Beleza, o cara Esse é o especialista aí. Verdade. Então, isso é a melhor coisa que tem, né? Porque o processo de venda, né? Quando o consumidor ele é impactado e ele quer frequentar o evento, ele entra lá e consegue comprar, ele, entre aspas, é o óbvio, né? Assim, beleza, fluiu tudo como deveria fluir, aquela compra ela ia acontecer de qualquer jeito. O problema é o que você não está, né, capturando e talvez não enxergue aquilo com tanta clareza. Então, essa automação que a gente conseguiu com vocês, né, que permite a gente buscar e capturar aqueles consumidores que foram até um checkout ou que gerou interesse, mas que a gente não concluiu, ele realmente traz um percentual de conversão acima do normal e faz total diferença na hora da gente fechar ali até a relação com o produtor e fechar o volume total de vendas que a gente tem por evento. Né? Acelera o processo de vendas, né? Melhora a visibilidade do produtor e faz com que, lógico, a gente evite perdas, né, ao longo do processo. Sem contar que a gente consegue melhorar também o relacionamento com o próprio consumidor, né? Conversar com ele, entender o que ele estava buscando, se ele achou o que ele estava buscando, uma série de coisas que a tecnologia da CRM Bônus permite, que agrega bastante a toda a jornada na bilheteria digital. Né? E aqui tem um encaixe legal com o conceito, assim, a ideologia da BD, né? A gente fala muito sobre o palco é seu, né? Aqui você é a estrela, e tratar, assim, tanto os produtores como os consumidores, né? Colocando eles no foco e se sentindo os artistas do negócio, né? Porque a gente que lida com entretenimento, a gente sabe, e muitas vezes a gente tá lá atrás do palco com o artista, tudo, é lógico, o artista tá lá na mídia, ele é o cara do palco, é pra ver ele que todo mundo vai pro evento, mas você também gosta de sentir assim, né? O produtor de evento, por exemplo, ele gosta de ter o palco para ele, de ser reconhecido. E quem não gosta, né? Então, o consumidor também. Então, quando a gente vem numa divulgação direcionada, né? E o cara entrou na página, não comprou, e ele recebe uma mensagenzinha no WhatsApp dele: olha, a gente viu que você se interessou, por que você não comprou e tudo. Mesmo que ele não conclua, eu acho que você está dando um palco para ele de mostrar: cara, eu estou preocupado com a sua transação, né? E assim, lógico, não vamos ser hipócrita aqui. Lógico que eu estou interessado em ele comprar, né? Eu como etiqueteira, como intermediador, o produtor como quem está produzindo o evento quer o máximo possível de compradores, mas independente disso, assim, só de você se preocupar e mandar direcionado para ele no melhor canal que ele achar, no WhatsApp, no e-mail: olha, volta aqui, o que aconteceu, por que você não comprou? E nem que seja para ele responder: não comprei porque achei caro, você já está dando um palco, já está dando uma voz para ele totalmente direcionada e individualizada, né? Então isso é super legal. E sem automatização você não tem como fazer isso, né? Porque só de acesso ao site a gente tem mais de 5 milhões mensais, né? Então, assim, como é que você individualiza se você não tem automatização, né? Arthur, ele tá vendendo melhor que eu já. Temos vagas, hein? Eu tô satisfeito onde eu tô, mas a comissão eu aceito. Muito bom. E fazendo um gancho com esse tema de, ao mesmo tempo em que, obviamente, a gente está buscando vender mais com a recuperação de carrinho, mas também aproximar do cliente, inovar para melhorar a experiência do cliente, como é que vocês estão enxergando o futuro, né? A gente está falando muito de coisas que a gente já está fazendo hoje, mas olhando para frente, para onde vai a experiência do cliente no futuro com a BD? Eu acho que é uma próxima etapa dessa individualização. Assim, eu acho que o quanto mais... Eu digo isso para tudo, tá? Eu acho que não é nem só a BD, assim, e nem só o consumidor. Mas vou pegar aqui o ecossistema da BD, que é o que eu mais conheço, né? Quanto mais eu conseguir individualizar um consumidor, um comprador, um produtor, um artista, um evento, ou um colaborador da BD também,
mais bem sucedido eu vou conseguir ser em todas as pontas, né? Então, assim, eu que sou um grande estudante aí de administração e de gestão e liderança a vida toda, a gente vê muitas metodologias em livros antigos, né, que de alguma maneira elas tentam generalizar a cabeça das pessoas ou de grupos de indivíduos específicos para você conseguir deixar mais pessoas possíveis felizes, mas você nunca vai agradar todo mundo, é uma máxima que a gente sempre ouve, né? Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Será, cara? Essa é a pergunta que eu me faço, assim. Eu acho que, de alguma maneira, né, se você conseguir individualizar, você consegue sim agradar todo mundo. Posso estar sendo pretencioso demais aqui, mas eu acho que é uma próxima etapa quando a gente fala de IA, quando a gente fala de dados. Eu nem acho que você tá. Essa é uma discussão recorrente que a gente tem, o termo que a gente está usando é hiperpersonalização. Exatamente, isso aí. É isso. Então, se eu conseguir pegar esse cara que tá lá na casa dele, impactar ele direcionado no canal que ele mais gosta, o evento que ele gosta de ver, no local onde ele tá acostumado a ir, com as pessoas que... Cara... Ele pode não querer ir porque, sei lá, é aniversário da mãe dele no dia, mas eu acho que da maneira como ele é impactado hoje, né, num pack, numa manada, e ali ele acaba se convencendo às vezes até pelo público que está do lado, enfim, um efeito manada ali, eu acho que a partir do momento em que ele começar a escolher exatamente o que ele quer, e isso depende da gente conseguir direcionar bem, é que eu acho que você vai conseguir realmente deixar todo mundo muito feliz com o seu serviço. Então, e aí, de novo, vale para o nosso colaborador, né? Você pega, por exemplo... como é que se fala? Benefícios na companhia. Cara, vamos botar plano de saúde. Pô, muito maneiro. Quem não gosta de plano de saúde, né? Não tem como alguém ficar triste porque ganha um plano de saúde. Mas quem não conhece um caso também de alguém que recebe plano de saúde e não liga muito porque a esposa tem um plano muito melhor porque ela trabalha na Petrobras. Então, assim, não é todo mundo que vai dar valor para aquilo. E às vezes a gente investe um dinheirão aqui, né, com benefício para o nosso colaborador, pensando no que a maioria vai gostar. E a verdade é que essa customização, essa individualização é que vai fazer você ser mais bem sucedido, né, e deixar as pessoas felizes. Não, super de acordo. Hiperpersonalização é o tema do futuro para quem quer vender mais e melhor. 100%. Gui, eu acho que pegando essa questão da hiperpersonalização, eu queria fazer uma pergunta que acho que vai até parecer clichê pelo momento do negócio que a gente está, né? De toda a era da tecnologia, mas eu preciso perguntar. BD já está olhando para IA dentro de todo o ecossistema ali, de todo funil de compra do consumidor, funil de venda para quem vende evento dentro da BD. Já existe esse olhar para a inteligência artificial? Já existe, cara. A gente está com projetos super legais. Tá? Eu acho que a máxima que a gente tem prioritária IA, ela pode ser usada para qualquer coisa. E ainda muita gente liga a ChatGPT ou coisas mais simples de dia a dia. E eu acho super válido. Mas quando a gente pensa, né, em investimento para o negócio e como tornar isso algo realmente bem sucedido, a gente tem que pensar aonde realmente aquilo vai fazer diferença. Né? Então, esses dias eu ouvi num podcast também, eu ouvi uma coisa super legal. Você pode colocar IA para acesso no prédio, no condomínio do seu escritório e tal. Beleza, aquilo ali melhora a operação e tudo. Mas quando você traz para o seu negócio, cara, qual é o core do teu negócio? Eu acho que isso as pessoas não podem esquecer. Então a BD está usando muito esse nosso propósito de ser braço direito dos produtores, de trazer solução, de auxiliar os produtores nessa venda, nessa conexão com o consumidor final. E estamos com projetos em andamento super legais nesse sentido. Eu, recentemente, uns 2, 3 anos, vi uma matéria de jornal que criticava um pouco as chiqueteiras e falava, porque o processo de venda de ingresso é uma coisa que não se transforma há anos, é sempre a mesma coisa e tal. E aquilo me doeu. Eu falei assim, cara, como é que não se transforma, né? Na verdade é que a gente usa muita coisa de IA no dia a dia, as pessoas não veem. Como, por exemplo, antifraude, cara. Antifraude é IA pura, há muito tempo. E a gente tem um investimento gigantesco como companhia para você manter bons padrões de aprovação, com chargeback controlado, evitando multas, fraudes, taxa de adquirente, etc. Então, cara, isso é IA pura e a gente usa há muito tempo na BD, né? Mas a gente está aqui tentando trabalhar, pegando um pouquinho desse feedback, né, da mídia, do público que está com esse sentimento, e nós estamos com um projeto super legal. Não quero abrir muito porque, né, tem concorrentes ouvindo, mas basicamente no sentido de melhorar essa interface, essa conexão entre produtor, consumidor e muito no caminho dessa hipercustomização e dessa individualização das pessoas.
Excelente. Arthur, eu senti breve novidades. Em breve novidades. Mas, ó, pessoal, o nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer o Gui e o Iago. E, ó, vou falar o seguinte. Quer vender mais ingresso? BD. Quer vender mais? Qualquer coisa? CRM Bônus. Pessoal, obrigado, agradeço o convite de vocês. Não é porque eu tô aqui, mas elogiar bastante aí o trabalho que o CRM Bônus tem feito. E eu acho muito legal que a nossa parceria, de alguma maneira, saia um pouquinho do mundo do varejo, que é o mundo que vocês estão acostumados. E a gente pensa junto, fora da caixa. As reuniões que eu participei foram reuniões muito legais, assim, de um brainstorm, de pensar como realmente que a gente pode trazer a CRM Bônus para dentro do jogo, né, de ticketing. E eu acho que as primeiras soluções que estão saindo aí estão sendo super legais e dando bastante resultado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado e muito sucesso, boas vendas. Obrigado pela presença aí.